Olá, vocês pediram e nós trouxemos novamente Gabriel Chalita para conversar com vocês. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Que bom que você está aqui conosco de novo. Quanta coisa aconteceu, não é? Desde 2018, naquele primeiro encontro. Quem imaginava que ia ter uma pandemia, né? Não é? Que o mundo ia parar, né? 2 anos parado, mas você não parou. Não. Conta alguma coisa, porque as pessoas estão ávidas por ouvir algum relato seu. Bem, primeiro uma honra estar aqui novamente, um prazer imenso estar com você. É pública a admiração que eu tenho, carinho, a nossa história de amizade, que é uma coisa tão fundamental. Talvez esse seja um dos sentimentos mais bonitos que o ser humano possa ter, que é o sentimento da amizade, né? Que é você, na vida, encontrar pessoas que te aliviem as dores, que melhorem os cotidianos, né? Que diga as verdades, que ofereça colo, ombro. Então, vamos começar falando sobre a celebração da amizade. Depois, eu acho que é tão interessante, né, a gente lembrar de 2018 e lembrar dessas imprevisibilidades da vida. Não é só numa pandemia que a vida é imprevisível. De repente você diz, nossa, mas estava tão bem e morreu. Num segundo, né? Num segundo acabou a vida. E estava tão bem aquilo e uma história vinha tão bonita e alguém descobriu alguma coisa de alguém e acabou aquela história. A gente não tem o domínio sobre o amanhã. As imprevisibilidades, né, fazem com que a gente deva valorizar mais o momento presente, o que eu tenho agora, os instantes que eu tenho da minha vida. As pessoas complicam tanto a vida. Eu gosto muito, Naline, de várias reflexões dos estoicos, né, que falam sobre o carpe diem, né, sobre o hoje, sobre o aproveitar o momento, porque não adianta a gente imaginar que a gente vai dominar o futuro, são ansiedades desnecessárias. E, por outro lado, também uma reflexão estoica, pensar na morte é essencial durante toda a vida. Quando a gente pensa na morte, a gente vive melhor. Quando você pensa na morte, você fala assim, mas por que eu estou brigando tanto por causa disso? Por que eu tenho que dar o troco nisso? Porque vai tudo acabar. A gente vai acabar. Imaginar que a gente tem, né, nós que temos fé, acaba aqui, mas assim, esse corpo que nós temos, esse jeito que nós temos, esses títulos que nós temos, esses bens que nós temos, eles se encerram. Então, como é importante a gente olhar para aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente desenvolve e pensar assim, deixa eu entender o que é o essencial da minha vida, deixa eu entender o que eu quero, o que eu quero construir da minha história, para que a minha história seja mais significativa, mais bonita, e para que, com a minha partida, eu consiga deixar alguma semente de um mundo melhor. Agora, você, Gabriel, que é filósofo, professor, um educador, né? Uma pessoa que conquista legiões, né? Você tem admiradores em todo o mundo, né? Isso impulsiona você a continuar produzindo, a continuar escrevendo, né? De 18 para cá, quantas peças você fez, quantos livros você escreveu, quantos artigos, né? Conta como é que você tem força para continuar com esse ritmo. Olha, eu acho que uma das questões mais importantes para o ser humano é ele encontrar o lugar dele no mundo. A gente precisa encontrar o lugar na gente no mundo, qualquer que seja esse lugar. Você pega um taxista que tem uma felicidade imensa por ser taxista, por levar pessoas para os lugares, para trazer, que gosta de dirigir, que gosta de ouvir rádio. Você pega alguém que cozinha, né, um chefe de cozinha, uma cozinheira, um cozinheiro, o prazer que ele tem de alimentar as pessoas, uma quituteira. Você pega um arquiteto e cada projeto que ele faz, como é que ele desenvolve. Você pega um juiz, né, que imagina que ele conseguiu recuperar a felicidade das pessoas, que ele teve que dizer não e sim. Ele encontrou o lugar dele no mundo. Eu encontrei 2 lugares de existir na minha vida. Assim, um lugar que é ser professor. Para mim, estar numa sala de aula é profundamente realizador. Lembrar dos alunos que eu tive, perceber que no início de um ano você encontra alunos inseguros, com medo, achando que estão no lugar errado, que não vão dar certo na vida, que não vão desenvolver. E aí você pega meses depois e vê a transformação, e que eu pude ser um instrumento dessa transformação desses alunos. Então, um lugar no mundo, para mim, é ser professor. E o outro lugar no mundo é ser escritor. Escrever
escrever me alimenta a alma. Aline, eu sou um observador de cotidianos, então os meus escritos, eles saem muito do que eu estou vendo o tempo todo, que é uma coisa essencial que as pessoas foram perdendo, que é prestar atenção na outra pessoa. Quando você presta atenção... Eu, esses dias, fui para a Bahia, fui dar uma palestra, depois fiquei alguns dias lá num lugar que chama Santo André, perto de Porto Seguro, e aí tem uma balsa que você atravessa. Estava no carro, eu saí da balsa, veio, né, um senhor sorridente, com, né, um chapéu, uma coisa assim, tirei fotografia com ele, até Manuel. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, formação é uma coisa, educação é outra coisa. Aí eu falei assim, me explica melhor isso. Não, tem gente que é formado, que é doutor, que não tem educação nenhuma. E tem gente que nem teve oportunidade de estudar e é muito educado. E aí a gente começou uma conversa, ele falando o nome das cidades, ele falou de Caetité, estava falando das cidades da Bahia, eu falei, nossa, Caetité é terra de um grande educador, do Anísio Teixeira. E aí eu fui explicando umas coisas para mim, ele olhou e falou assim, saber assim eu gosto. Gente que explica leve, devagar para a gente, contou da mulher, aí escreveu uma crônica sobre o Manuel. Escrever, para mim, é um privilégio imenso, né? E a escrita, ela é um processo solitário. Ao mesmo tempo, por exemplo, você perguntou das peças, né? Esse ano vai estrear uma peça minha, em março, que chama Entre Franciscos, o Santo e o Papa. O que é o processo da escrita também, dos cotidianos? Não é só a pessoa. Eu estava lendo o jornal, assim, aí eu vi uma matéria de que o Papa Francisco tinha inaugurado uma lavanderia para a população em situação de rua em Roma. Eu falei, nossa, que interessante o Papa prestar atenção de que a população em situação de rua, né, precisa lavar roupa também, vai ser mais digna com isso e tal. Aí eu criei uma peça em que o Papa, né, o Papa Francisco, ele está cansado dos barulhos do mundo, está cansado, né, das injustiças, da falta de generosidade, né, ele que é tão solidário aos refugiados, mais de 100 milhões de refugiados, e aí ele vai e entra nessa lavanderia que ele fez para descansar. Aí ele senta, fecha os olhos, ele quer ficar ouvindo o barulho das máquinas, que é melhor ouvir o barulho de máquina do que o barulho do mundo, né? E aí ele sentado assim, de repente ele olha e tem um homem ali, assim, ué, o que você está fazendo aqui? E ele acha que é um morador de rua que está ali esperando para sua roupa ficar pronta. E é São Francisco de Assis. Então a peça é um diálogo entre os dois. Que bonito. Vai estrear no Rio, dia 15 de março, em São Paulo, dia 10 de maio, depois vai para Portugal. É com o César Mello, que é um ator maravilhoso, e o Paulo Gorgulho. O diretor é o Filbert. Essa é a peça desse ano. O ano passado eu fiz uma peça que o Tacla dirigiu, que foi muito, muito tocante, assim, uma peça que chama O Amor, com a Claudete Soares e o Márcio Losada. Claudete Soares é uma diva, né, uma mulher com 80 e muitos anos e que canta lindamente, então uma peça toda musicada, né? Escrevi depois de 2018, isso, já teve Sorriso de Mãe, já teve uma sobre Nelson Gonçalves, né? Ontem eu fui almoçar com o nosso confrade João Carlos Martins para um projeto para o ano que vem, um musical que vai para 15 cidades, um espetáculo sobre a paz, assim. Que maravilha, hein? Além de tudo isso, Gabriel, você é uma pessoa extremamente influente, né? E hoje se fala muito em influencer, né? Você é isso também, porque tem muitos seguidores nas redes sociais, mas você é capaz de influenciar a condução da nação brasileira, né? Fazendo alianças que são, assim, inimagináveis. Há pouco você falava do inesperado, né? No imprevisível, né? Como é que você administra esse seu talento de unir coisas que aparentemente são antagônicas? Eu acho que é a mesma relação com a história das amizades, dos afetos, dos encontros, da paciência, da compreensão do que separa e do que une. A gente está muito no que separa. Então, o que a gente está acompanhando na política no Brasil e na política no mundo é uma visão muito dicotômica, né? É um maniqueísmo que é muito ruim. Então, esse lado é do bem, esse lado é do mal. O ser humano é mais complexo do que bem e mal, né? Quando você consegue compreender pessoas que são completamente diferentes, mas que elas têm ponto de convergência.
elas têm sonhos comuns ali. Como é que você consegue deixar de lado essas divergências para construir pontes mesmo, né? A gente pode... há presidentes que se elegeram aí no mundo prometendo muros, né? E que defendem muros, separações. A gente está vivendo mais de uma guerra, mas uma das guerras que mais tem matado crianças, que é da faixa de Gaza, né? 10 mil crianças já morreram nessa guerra. É tão triste, Naline, você imaginar que criança é esponja, ela vai pegando tudo que está próximo ali, né? E vai crescendo com aqueles valores, com aquilo que ela tem de espelho e de janela. São duas questões importantes no processo educativo. Você tem janelas para o mundo que você está vendo, para as influências que você tem, que se transformam em espelhos, que é a relação de você com você mesmo. Então, se eu moro na faixa de Gaza, eu tenho 3 anos, e o meu pai diz que o lado de lá é o lado do ódio, é o lado do demônio, eu vou crescendo querendo matar o outro lado e assim por diante. Não há nada que una esses dois povos? Eles não têm pontos em comum para conseguir uma convergência? A gente teve outros povos em guerra que conseguiram se unir também. Aí você vai na dimensão política, de repente você vê pessoas que foram opositoras umas às outras, mas que têm em comum um sonho democrático, que têm em comum a preocupação social, que têm em comum... Então, quando você tem essa sutileza de olhar um pouco mais, né? O Mandela gostava de explicar o conceito da palavra respeito, que vem de respício, respectus, que significa, olha de novo, olha mais uma vez, porque às vezes você tem uma visão de uma pessoa e aquela visão, ela é uma visão míope, ela tá... Rotula, né? Já rotula, olha de novo, vê o que ela tem de bom, percebe novamente, dá um tempo, uma oportunidade para que as sujeiras que estão dentro dela... Você vê, às vezes, pessoas que vêm, né, com uma arrogância, com um jeito estranho, ou com excesso de timidez, ou com uma... E aí, com alguns gestos, você consegue ir transformando aquelas pessoas. Eu acho que, modéstia à parte, é uma coisa que eu gosto de fazer, por prestar atenção nas pessoas, é conseguir unir lados, né? Empresariais, políticos. Eu gosto muito de receber na minha casa, né? Eu sou apaixonado por música. Para mim, música é a linguagem de Deus, né? É tão bonito você ouvir. Ontem, falando com o maestro lá, e com o Jean William, que é um tenor incrível, né? E a gente escolhendo as músicas e o sentido das músicas, né? E o maestro ia se emocionando com aquilo. E eu falei assim, se a gente fizer em tantas cidades, a gente pode pegar as orquestras locais, porque com as partituras, com um pouco de ensaio, você com gente diferente, com línguas diferentes, com idiomas diferentes, aquela música... ela toca na alma de quem nasceu na Rússia, ou na Ucrânia, ou na China, ou na Argentina, ou no Brasil, ou na Itália, e ela tem uma dimensão da beleza desses encontros, né? Acho que a gente precisa fazer as pessoas se encontrarem mais. Que bonito, não é? Agora, Gabriel, você também é jurista, né? Então, não é só filosofia do direito, você tem a prática do direito. E o que você acha? Qual o futuro do Poder Judiciário? Que está assim, sob análise, nem sempre as mais generosas, né? Então, há pouco, os 2 grandes jornais locais traziam como matéria de capa que o judiciário brasileiro é o mais dispendioso do mundo, 1,6% do PIB, né? E comparavam com todos os demais países, né? Agora, o que você acha que a justiça brasileira poderia fazer para que essa percepção, né, fosse alterada, mostrar o que ela faz de bom também? Bem, o meu lado jurista, para ficar bem claro, é um lado discípulo de José Renato Nalini, do jurista da ética, do meio ambiente. Olha, é um tema tão difícil, tão bonito e tão difícil, né? Tão complexo, porque assim, esses dias eu vi uma série que chama Pesadelo Americano. Não sei se você já viu, mas se não viu, veja. É uma história real que se passa nos Estados Unidos e houve um casal, estava dormindo juntos, né? Aí vem um homem e sequestra a mulher e leva a mulher, mas ele vem com uma luz, né? Tem toda uma história, e aí
a polícia não acredita que a mulher foi sequestrada, acha que esse homem matou a mulher. E quando a polícia, e aí o Ministério Público lá, desacreditam esse homem, eles já dão entrevista. E aí toda a imprensa começa a dizer que ele matou, onde é que está o corpo, onde é que está o corpo, tá. Aí aparece a mulher, porque a mulher foi sequestrada, era verdade tudo que ele estava dizendo. Quando aparece a mulher, a polícia não podia dizer que errou, que mentiu, que não... Assim, então ele estava numa trama com a mulher para que a mulher inventasse que foi sequestrada. Que coisa. E aí toda a imprensa diz que a mulher forjou um sequestro, tal. E aí tem uma outra policial que vê a história e que fala assim, não, vou investigar, não é possível que eles tenham feito isso, né? E aí não vou dizer o que acontece, mas assim, chama Pesadelo Americano. Que eu acho, assim, quando a gente estuda a justiça, Aristóteles dizia que o ser humano nasceu para a felicidade, para a eudaimonia, né? a uma felicidade, a um daimos, a uma força dentro de nós mesmos que nos leva para a felicidade. E na Ética Nicômaco, que é um livro que ele escreve para o filho dele, para Nicômaco, ele, no livro 5º, principalmente, que ele fala da justiça, ele diz que a justiça ela é tão bela, ela é tão necessária, ela é tão preciosa, que ela é a devolvedora da felicidade, porque a justiça ela pacifica a relação entre as pessoas. Por outro lado, a injustiça ela causa uma dor tão profunda, porque uma coisa é um não que você dá para alguém e ela não gostou daquele não, mas ela tem que receber e a gente vai ter muitos nãos na vida. Outra coisa é um não injusto. Você tem uma turma de alunos e fala assim, 7 horas, ninguém mais entra na sala. Aí vem um aluno 7, não pode entrar. Ele fica chateado um pouco com ele mesmo. Aí 7:02 vem outro aluno e fala, não, você entra que você é meu amigo. Eu falo, não, peraí, professor, seja justo. Então, das pequenas coisas às grandes coisas, a justiça ela é uma devolvedora da paz e da relação entre as pessoas. O que acontece hoje na minha sensibilidade com a justiça brasileira, né, como advogado, como professor de direito, né, dando palestra para promotores, juízes e tal? Existe, primeiro, Descartes falava no discurso do método de 2 riscos que a gente tem de cometer injustiças. 2 palavras que o jurista deveria pensar: preconceito e precipitação. Quando você é precipitado para chegar num julgamento, talvez você cometa injustiças porque você não entendeu direito o que aconteceu. Por isso o risco de um promotor sair dando entrevista está no começo ali ainda. Você não entendeu direito aqueles fatos, né? E o outro é o preconceito. Eu acho que né, que se é um homem ou uma mulher, é o homem que bateu na mulher, eu acho que é a mulher que fingiu não sei o quê, eu acho que... Não é acho. Eu preciso um pouco mais de profundidade com isso. E aí, Naline, eu não acredito em justiça sem compaixão, em justiça sem respeito à dor do outro, se colocar no lugar do outro. Às vezes, né, aquela pessoa passa num concurso muito jovem e vem com sonhos de mudar o mundo, né, e de construir justiça, e de acabar com as injustiças e tal. E aí, na verdade, é exercer muito poder, se ser um juiz, por exemplo, né? Eu tenho direito de prender, tenho direito de soltar, tenho direito de dizer se eu vou indenizar ou não vou indenizar, se aquela pessoa pode fazer cirurgia ou não pode fazer cirurgia, se eu vou despejar aquela pessoa daquele lugar, se eu não vou despejar. Tem muito poder na minha mão. Se eu não tiver maturidade para isso, eu vou exercer o poder de uma forma tão irresponsável, tão descompromissada com o compromisso da verdade. E aqui é uma coisa que a gente precisa compreender a beleza daquilo que... Aristóteles retoma um pensamento que é do Parmênides, né? A diferença das opiniões ou das crenças, da doxa, para a letéia, que é a verdade. As pessoas estão cheias de crenças. Crenças não significam que sejam crenças verdadeiras, né? Enfim, é um rediscutir, né? É muito grande o Poder Judiciário. Você dá aula para a gente sobre essa quantidade de ações em andamento no Brasil, que é uma coisa assustadora. As nossas faculdades de direito formam pessoas para querer processar umas às outras. Sim. Criança está nascendo, vai um advogado lá e fala assim, quer que entre com ação contra a prefeitura para conseguir, quer que entre com ação, quer que entre com ação, quer que entre com ação. E a gente teria que ir construindo uma política judiciária de mais mediação, né? de mais administração desses conflitos, né? Gabriel, você é professor e muito festejado, muito louvado, com razão.
Mas você não acha que as nossas faculdades, os nossos cursos jurídicos são muito anacrônicos, compartimentando disciplinas, né? Uma das causas do excesso de litigância, dessa beligerância excessiva, é a ênfase que se dá ao processo. Quantos anos nós temos de processo, né? E processo é um instrumento, é uma ferramenta para fazer justiça, a justiça substancial, né? Agora, nós temos um modelo de escola que ficou o mesmo, talvez, desde 1827, que já era muito antigo, né? Nós continuamos com as faculdades assim. Quem é que fala numa faculdade hoje numa composição consensual de conflitos, numa conciliação, numa mediação, numa negociação, no diálogo? Não existe isso, né? Aí você tem toda a razão, e eu acho que a gente precisa de uma mudança estrutural em dois aspectos, conteúdo e forma, né? O conteúdo está errado, porque o conteúdo você precisa formar gente que pensa, não adianta mais formar pessoas que decorem códigos, né? Não precisa decorar código de nada, está tudo no celular ali, e a prática vai fazendo com que você vai memorizando aquilo que você vai utilizar, né, com mais frequência. Aí vem esse conceito que você traz, a compartimentalização do conhecimento, que as melhores universidades do mundo, não só de direito, vêm transformando esse processo numa didática que leve à solução de conflitos, à resolução de problemas. É interessante isso, que antigamente havia um processo de abstração tão grande nas universidades, por um curso de medicina. Você primeiro estuda toda a teoria para depois colocar na prática. Isso era o passado. Hoje é o contrário. Você tem um caso ali para resolver, você tem uma pessoa que veio com apendicite suporada. E aí, a partir daquele caso que você tem que resolver, você vai buscar todos os instrumentais, os repertórios necessários para que você consiga solucionar aquele problema. O direito precisa ir pelo mesmo caminho. Se você for para um teorismo puro, quer dizer, não, mas é importante a filosofia, essa teoria toda, para ajudar a pensar. Hoje, como a gente tem uma geração que ela é muito mais rápida, não é melhor nem pior, mas ela é diferente com as redes sociais, ela é mais rápida, você precisa trazer para instigar as pessoas aqueles casos concretos e a partir disso, né, aí você vem um desafio. Como é que Heráclito resolveria isso? Como é que Platão... Olha, isso aqui é semelhante a uma peça de Shakespeare. Está vendo esse conflito de família aqui? Olha o rei Lear, assim. Um pai resolve se aposentar e separar a sua fortuna, o seu reino, com 3 filhas. Então, olha como é semelhante. Aí esses alunos vão querer ler Rei Lear para ver essa semelhança e desenvolver uma resolução de problemas baseados naquilo. Então, o conhecimento ele é fascinante, mas eu preciso saber como é que... Se a pessoa não tiver fome, ela não vai gostar de comida nenhuma. Eu preciso dar esse cheiro da comida para que ela queira comer. Conhecimento é assim também. Você vai na questão literária, eu trabalho muito em formação de professores, assim, não, mas aluno não gosta de Dom Casmurro, né? Aluno gosta de Dom Casmurro. Depende de como é que você introduziu Dom Casmurro para esse aluno. Tornar leitura obrigatória é um castigo, não é um prazer. Nunca leu Machado de Assis. Não sabe quem é Machado de Assis. Não sabe a vida do Machado de Assis. Não sabe como ele escreve. Tem que ler Dom Casmurro porque é obrigatório no Enem e no vestibular. Aí ele vai com raiva lendo Dom Casmurro, tentando memorizar coisas que possam perguntar. Se você vai por um outro caminho, ele vai ficar apaixonado por Machado de Assis, por Lígia Fagundes Telles, por Guimarães Rosa, fundura de linguagem, Zé Renato Nalini. Infelizmente, eu só escrevo sobre muito coisas. Bem. Mas, Gabriel, eu acho também que nós precisaríamos mudar o recrutamento, né? Um recrutamento baseado em memorização não pode funcionar, né? Você viu a responsabilidade de qualquer daquilo que se chama operador jurídico, mas de um profissional do direito, né? Ele tem que ter emoção, ele tem que ter, que você falou, compaixão, ele tem que ter sensibilidade, empatia, gostar de gente e se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que o distanciamento do direito, do mundo, do sistema justiça, diante da expectativa que a população tem do que venha a ser justiça, uma solucionadora de problemas,
vem dessa falta de empatia. É lógico que há pessoas vocacionadas que têm isso, mas você fazer um concurso, tem 20 mil candidatos, recrutar 50 porque responderam melhor as questões, não é uma loteria que às vezes pode não ser bem sucedida. E, na verdade, o mundo com a neurociência mudou completamente no conceito do que é inteligência. Antigamente, né, quando você falava de teste de QI, coeficiente intelectual, quem faz aquelas somas, quem faz... Hoje, o conceito das inteligências perpassam 3 grandes pilares da desenvoltura das inteligências, né? O pilar cognitivo, o pilar social e o pilar emocional. Para um concurso, esses 3 elementos deveriam ser levados em consideração. Quando a gente fala da memorização, ela é um pedaço da cognitiva, só um pedacinho. E a maior parte dos concursos só pega um pedacinho de um pedacinho, que é da cognitiva. Então, você decorou isso, você resolveu isso, você resolveu aquilo, mas é muito mais profundo. Claro. Você, todos os dias, você como um promotor de justiça, como um delegado, né, como um defensor público, como um juiz, o tempo todo você está interferindo na vida das pessoas. Sim. E isso a gente tem tentado trazer para cá, Gabriel, que é a Uniregistral é o braço acadêmico dos registradores imobiliários, né? Eu achei um grande progresso em 1988, o Constituinte converter os cartórios, que tinham assim, já uma conotação pejorativa, né? Cartorialismo. Ele transformou em delegações extrajudiciais. Os titulares são recrutados por um concurso realizado pelo Tribunal de Justiça, ainda precisando de aprimoramento, mas esse profissional ele vai garantir um dos direitos fundamentais que está no caput do artigo 5º, a propriedade. Né? As pessoas que têm o registro de imóveis, o registro da sua propriedade na circunscrição imobiliária competente, pode dormir tranquila, porque ela é dona, o seu direito vai valer. E nós temos tentado aqui na Uniregistral mostrar a responsabilidade desse profissional, e ele é detentor de um patrimônio que às vezes significa uma vida, né? Eu sei que você tem muitos imóveis, né? Você é um grande proprietário e deve ter tido muito contato com os registradores, né? Você tem alguma experiência? Não tenho tantos imóveis assim, mas eu, como sou filho de libanês, né? Meu pai, tudo que tinha, ele colocava em imóveis mesmo, né? Porque terra ninguém leva. Ninguém leva. O italiano também é assim. Quem sofreu em guerra, né? Quem perdeu a terra, E era tão bonito porque meu pai gostava de comprar, né? De construir uma casa, alugar, tal. E foi construindo. Ele era um homem muito, muito pobre, né? Os meus avós eram muito pobres do Líbano. Aí meu pai nasceu em Belo Horizonte, logo que eles chegaram, depois ele foi para Cachoeira Paulista. E ele foi construindo um patrimônio ali, né? Muito significativo, de uma vida toda. E eu tinha um primo na época que chegava e falava assim: tio, o senhor está errado, o senhor tem que colocar em bolsa o dinheiro, o senhor não sei o quê. Aí meu pai falou: mas primeiro que eu gero emprego, eu ponho as pessoas para trabalhar construindo, né? Mas eu gosto de ver a casa subindo, eu gosto de ver o predinho subindo e tal. E esse meu primo que entendia tudo, a história da crença e da verdade, né? Ficou sem dinheiro nenhum e meu pai conseguiu um patrimônio. As minhas experiências com registradores são as melhores possíveis, assim, pessoas que têm essa consciência do direito da propriedade e da segurança. Você está seguro, né? Aquele patrimônio é seu, você trabalhou, você construiu, você herdou aquele patrimônio, hoje ele é seu, e você tem essa segurança. Eu acho que isso te dá uma tranquilidade imensa. E é muito bom a gente ver essa transparência, essa serenidade que passam para a gente os registradores. E você deve ter percebido também, Gabriel, que você é muito observador, que nos últimos anos a informatização, o registro eletrônico, né, simplificou muito, né, o acesso. Então, nós estamos numa outra era. Você é frequentador das redes sociais, né? Você está ali permanentemente, mas para o trabalho,
você veja, só poupar a pessoa de ter que ir a cartório, de ter que ficar numa fila esperando, né? Isso eu acho que faz com que sobre tempo para você fazer. Você entra no vídeo, né? Não é verdade? Várias assinaturas que eu faço agora de coisa, entra, né? Alguém do cartório lá. Você tem o registro eletrônico, está funcionando, já vinha funcionando o e-notariado, né? Fazer escritura com assinatura digital e você se identificando ali, todo mundo sabe que é você, sua figura, né? Que essa é uma defesa sua de há muito tempo, né? Mesmo no Poder Judiciário, tudo aquilo que retira o desnecessário, né? Que deixa mais tempo para as pessoas investirem em outras coisas, tal, né? A migração também das atribuições que eram do Poder Judiciário para as delegações extrajudiciais, eu acho que é uma coisa que interessa até para a economia brasileira, né? Porque você vai aliviando o judiciário, permitindo que ele enfrente realmente os conflitos, e aquilo que não é conflituoso, aquilo que não precisa da soberania estatal do juiz dizendo é seu, é meu, né? Eu acho que isso é uma coisa, eu considero um progresso, um avanço, né? Agora, o professor Gabriel é multiacadêmico, né? Ele foi o mais jovem acadêmico da Academia Paulista de Letras, agora é a Djamila, perdeu o lugar de Benjamin. Né? Mas estou há muito tempo lá. Mas ainda é o segundo mais novo, né? É da Academia Brasileira de Educação, é da Academia Brasileira de Cultura. Quais outras academias? É o multi-acadêmico. Você também é da Academia Brasileira de Educação, né? Graças a Vossa Excelência. Olha, a Academia Paulista, para mim, é uma casa amorosa, né? Assim, eu tenho lembranças tão lindas da academia. E essa questão da imortalidade, que tem uma visão de não deixar morrer as ideias, os textos, as palavras, as personalidades de pessoas que nos marcaram, né? Nós ali juntos convivemos com Miguel Reale, né? Que já se foi, com Paulo Bonfim, com a Lígia, com Ana Maria Martins, né? Com Mindlin. A gente tem lembranças tão bonitas dentro da gente mesmo, né? Eu tenho um texto que fala quem foi o inventor da memória, né? Que bênção que é você poder ter a memória, que é você olhar para trás e ver como essas pessoas nos marcaram, né? Nos trouxeram tantos elementos saborosos. Eu me lembro, Naline, de tantos almoços iluminados na casa do poeta Paulo Bonfim, né? Com a Lígia também, e a conversa entre eles, né? Aquelas histórias... E a gente ficava meio abobado, assim, no melhor sentido da palavra, em êxtase, né? De ver quantas coisas eles viveram, quantas transformações, né? Quanta riqueza. A Academia Brasileira de Cultura, né, perdeu uma grande educadora agora também. A gente vai se despedindo das pessoas com uma tristeza muito, muito grande, né? E outros surgem, e o trem da chegada é o trem da partida. Mas né? a imortalidade, essa ideia, né, que a Lígia brincava, somos imortais porque não temos onde cair mortos, ela reside na homenagem que quem chega faz para quem partiu. Né? Então, essa praxe de quem assume relembrar e homenagear com carinho aqueles que já ocuparam aquela cadeira, mantém viva, assim, momentaneamente, né? Porque tudo é fugaz, né? Mas você é obrigado naquele momento a se recordar, né, de quem passou. O Gabriel já foi até presidente da Academia Paulista de Letras, embora tão jovem, né? Mas não é só isso. O Gabriel começou uma vida pública muito cedo, né? Então, hoje, quem vê o sucesso do Gabriel, a fama que ele tem, ele é uma celebridade, onde ele chega, vem todas as moças atrás, todo mundo quer beijar, quer tirar fotografia. Aliás, essa fotografia não do celular é
Como é interminável. Não é uma coisa incrível? Eu faço isso com muito prazer, assim, mas tem alguns lugares com palestra que aquela quantidade de gente, a pessoa vem tirar do celular, aí o outro vê se ficou bom ou não, volta, pega, vai. Mais uma. Não saiu. Você fechou os olhos. Fechou os olhos. Então, conta um pouco porque quem vê pensa que caiu de repente. Não é assim. É uma vida de luta, de trabalho. Embora jovem, ele é uma pessoa que não dorme, né? Que escreve, que viaja. Ele tem uma milhagem, meu Deus do céu. Ele pode percorrer o mundo só com a milhagem que ele faz, né? É uma vida... Ninguém acredita. Olha, eu falei que os meus 2 lugares no mundo é o lugar de escritor e o lugar de professor, né? E eu descobri isso desde cedo em mim, assim, essa vontade de ser escritor. Eu escrevi meu primeiro livro aos 12 anos de idade. Só que o lugar físico dele é o avião. É o avião. Perdão. Não que eu goste tanto, viu, de avião, mas é necessário. Mas é muito interessante porque o meu primeiro livro eu escrevi aos 12 anos. E já tinha, né, uma questão bonita dentro de mim, o porquê escrever aquele livro. Eu ia muito ao asilo, né? Minha mãe fazia um trabalho voluntário no asilo lá em Cachoeira Paulista, perto de casa, e havia uma senhora chamada Dona Ermelinda, e ela era uma contadora de histórias e falava muito. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas mais velhas, elas têm muita vontade de contar história, porque elas viveram muito. E as pessoas mais jovens não têm muita paciência de ouvir as histórias. Então elas falam juntas, tal. Meu pai era bem mais velho do que minha mãe, eu sou filho temporão, então eu tinha um fascínio pelo meu pai, que era um contador de histórias, que era um homem silencioso. Então eu acho que eu peguei um pouco isso dele. Então essa mulher, Dona Ermelinda, ela contava história, e as pessoas saíam de perto dela porque ela não terminava a história e emendava uma na outra, que é uma carência de uma pessoa mais velha. Minha mãe fazia isso comigo também. Eu ligava: mãe, tudo bem? Tudo ótimo, filho. Você sabe quem veio me visitar? E aí emendava uma história na outra, mas era a vontade de falar comigo. E a Ermelinda tinha isso. E eu tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ficava ouvindo a Ermelinda contar a história. E adorava as histórias que ela contava, as palavras que ela usava, né? Porque uma criança não usa baldeação, não usa energúmeno, não usa comportamentos pernósticos do meu filho, disseram. E eu ficava repetindo aquelas coisas que eu ouvia dela. E aí, um dia, depois ela foi perdendo a visão e eu lia para ela. Então é interessante que as pessoas falam: nossa, você desenvolveu a oratória, você nasceu com esse dom, né? Tudo se desenvolve. O ler em voz alta, e eu li assim uma tarde para ela, livros que ela conhecia, mas que ela não conseguia mais ler, não enxergava, e ela, né, lê para mim Perto do Coração Selvagem, né, Clarice Lispector, e eu ia lendo alto aquilo. Aí chegou um dia, eu com 11 anos de idade, ela fala assim: você é tão bonito, Gabrielzinho, você é tão bonito, por que você não vira escritor? Talvez você dê um bom escritor. Aí eu falei assim: como é que vira um escritor? Você escreve e leia para mim, eu digo se é bom ou se é ruim. Aí eu escrevi, né, o primeiro texto sobre liberdade. Liberdade é fazer o que quiser, liberdade é acordar a hora que quiser, liberdade é comer o que quiser, liberdade... Texto de um menino de 11 anos, tal. Li para ela e ela assim: você gostou? Eu falei assim: não sei. Ela falou: você se emocionou? Eu falei: o que é se emocionar? 11 anos, né? Eu falei assim: vou te explicar uma coisa, Gabriel. Olha, uma mulher no asilo. A literatura é a história dos sentimentos. Tem que tocar no seu coração. Se não tocou, não é literatura. A literatura faz rir, a literatura faz chorar, mas ela tem que tocar. O que te faz chorar? Eu falei: o que me faz chorar? Eu tenho um irmão que tem síndrome de Down e eu rezo muito para Deus para ele ficar bom, e eu acho que Deus não gosta de mim, porque ele não fica bom. Aí eu falei: então você tem um tema. Escreve uma carta para Deus perguntando por que seu irmão não fica bom. E isso é meu primeiro livro, é uma carta para Deus, que chama Eu Só Queria Ser Poeta. E aí esse livro abriu porta para outros livros. Depois escrevi vários livros. Escrevi um livro com o Padre Fábio, Carta Entre Amigos. Escrevi um outro livro de cartas, Correspondências Imaginárias entre Sócrates e Thomas More. Mas você vê uma mulher no asilo, como é que ela vira um elemento inspirador para a sua vida. Porque um instrumento de transformação. Eu não seria escritor de jeito nenhum. Minha mãe, que era maravilhosa, que você conheceu, minha mãe queria que o filho fosse médico, né? Coisa da época, mas minha mãe achava que leitura estragava a vista. Então minha mãe comprava aqueles livros, né, por metro, aquelas coleções, Barça, Mirador, né, aquelas enciclopédias. Ela comprava por beleza de livro.
E aí colocava na estante, ninguém podia pegar nos livros, porque estragava a vista e dava problema na cabeça. Então, onde é que eu lia? No asilo, com a dona Emelinda. Aí, Naline, o segundo momento disso é uma mulher extraordinária que você conheceu também, que era a Ruth Guimarães, que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, aí eu quis fazer filosofia, e eu passava as tardes, né, na casa da Ruth Guimarães, que morava numa chácara, perto de uma... Nossa, eu tenho a imagem toda dela, assim, que a Ruth, ela traduzia do grego, ela conhecia várias línguas, ela tinha uma profundidade de repertório, né, conceitual de um lado, e ela falava com galinhas, ela chamava com padre, então ela tinha a cultura livresca e ela tinha a cultura cultivo da relação entre as pessoas. E eu achava aquela mulher o máximo. Ela com uma máquina de escrever embaixo e colocando ali, né, e escrevendo aqueles textos. Aí eu levava os meus textos para ela corrigir, para ler. Ela falou: o que você estudou hoje? Eu falei: estudei Heráclito de Éfeso, a gente está começando a história da filosofia. Vamos falar dele um pouco. Aí o outro lá: comadre Ruth, pouquinho de açúcar tem aí? Tem, compadre, vou pegar. Aí ela falou: sai, Anastácia, que era a galinha que estava aqui, ela punha nome na coisa. Eu falei: gente, essa mulher que vai na profundidade da filosofia grega, ela tem essa relação com as outras pessoas, tem, né, uma familiaridade com o mundo e com a cultura, com a beleza. Isso eu sou muito grato. Na minha vida, as pessoas... A Lígia, a primeira vez que eu conheci a Lígia Fagundes Telles, eu escrevi um livro chamado Mulheres que Mudaram o Mundo, que a Ruth Guimarães corrigiu o livro, e eu lembro que eu estava escrevendo e ela falou assim: por que você não colocou Penélope? Eu falei: porque Penélope não existiu, né? Ela falou: por que não existiu? Começa com Penélope. Começa com a fidelidade da mulher a ela mesma. Aí eu abri o livro depois com Penélope. Mas tinha Simone de Beauvoir, tinha Isadora Duncan, Madame Curie, enfim. Era um livro sobre grandes mulheres que, na minha visão, eram as mulheres que inspiraram as mudanças do mundo. E eu dedicava esse livro à Lígia. E aí eu queria que a Lígia fosse no lançamento do livro. Tal. Eu falei: como é que eu falo com a escritora? Tal. Aí eu conheci o Pazinck, conheci o Pedro Paulo, consegui o telefone da Lígia. Liguei para a Lígia, né, e falei assim: olha, eu sou do interior, Gabriel Chalita. Ela: pois não. E eu estou lançando um livro sobre as mulheres que mudaram o mundo, e eu queria muito. O livro é uma homenagem à senhora, e comecei a falar dos livros dela que eu havia lido, e ela tenta. Assim, ela falou: me passe o endereço. Era um lugar que chamava Lanterna, um bar que tinha na Vila Madalena, que era um lugar que também fazia lançamento de livro. Eu não prometo, mas eu vou anotar aqui, estou anotando o endereço, tal. Eu tinha 19 anos. E aí, quando eu cheguei no Lanterna, ela estava lá, né? Que maravilha. Para mim, foi uma coisa. Aí depois, né, na Academia Paulista de Letras, que um dos responsáveis por eu ter ido à academia está aqui, Zé Renato Naline, aí ela virou amiga mesmo, né? Então foi uma coisa... eu fui muito amigo da Nélida também. A Nélida eu conheci lá atrás, nesse amigo que chamava José Luiz Pazin. Eu fiquei tão fascinado como é que a Nélida mexia as mãos e dizia as palavras, assim, nossa, parece uma senhora das palavras, né? Você tem uma magia com as mãos também, né? Gabriel, e a vida pública? Você teve tanta experiência, todos acreditando que você ia ser ministro da Educação, ministro da Cultura. Você recusou tudo. Como é que você explica isso? Naline, a política, ela talvez seja um dos caminhos mais bonitos para você fazer bem para muita gente ao mesmo tempo, né? Você está numa empresa, você pode ser um grande executivo que melhora a vida daquelas pessoas que estão ali. Você é um arquiteto, você constrói algumas casas ali, né? Quando você governa um estado, quando você é prefeito de uma cidade, quando você é um ministro, um secretário, né? Nós tivemos a experiência de secretário, assim, uma decisão sua de secretário, você... contrata 30 mil pessoas, você abre, né, gera 100 mil bolsas de estudos, tem um lado fascinante da política. Agora, tem um lado muito, muito duro da política, muito mentiroso da política, que é muito penoso, assim. Chegou um momento que eu falei assim: eu estou tão feliz naquilo que eu faço, né? Nas peças de teatro, nas palestras. Essa semana eu tenho 4 palestras, né? Eu saio daqui, vou para Chapecó, tem palestras no Sul, né? Semana passada eu estava no Nordeste. Cada lugar, assim, você tem 2.000 professores, 3.000 está plantando sementes, né? É tão prazeroso isso. E teve um momento na política que eu vi, assim, né?
você tem que provar que é honesto, né? Você ter artimanhas, né, de pessoas que constroem dossiês, que destroem biografias, e tem gente que enfrenta isso com leveza. Para mim não foi leve. Eu acho que uma pessoa que é honesta, quando você é atacado de alguma maneira, assim, você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa, né, é Kafka, eu vou ter que, né, provar uma coisa inexistente e tal. Prova diabólica, provar que não fez. Aí eu falei assim, não sei, eu vou escrever uma peça que estreia ano que vem sobre o Reginaldo Rossi, uma outra peça que o diretor é o Posse, Zé Posse Neto. E eu, antes da experiência política, eu tive uma experiência como ator, de 2 peças só, dirigido pelo Valmor Chagas, foi o Tal Dia Meu Batizado, né? 3 peças, Ópera do Malandro e o Iclô, que é uma peça do Sartre. E aí eu contando para o Posse que eu amava essa experiência, né, do mundo, do teatro e tal, e que fui para a política, não dá para fazer tudo na vida e tal. E ele falou, você sabe que uma das coisas que eu acho que a gente tem que perguntar nas profissões que você exerce, qual é o time que você gosta de estar, né? Quais são as pessoas? Chegou um momento que eu vi assim, o mundo literário é um time que eu gosto de estar, o mundo educacional é um time que eu gosto de estar, o mundo cultural, teatral é um mundo que eu gosto de estar. Eu não sei se o mundo político é o mundo que eu gosto de estar. Às vezes até parece uma certa covardia. Tem gente que fala isso para mim, poxa, mas você fez tanto bem na política, e aí a sua vida como é mais fácil fora da política, mas talvez você consiga transformar mais vidas na política. Eu não sei, assim, nas decisões que eu tenho hoje, o meu caminho não é política, o meu caminho é literatura e educação. É um paradoxo, né, do Brasil, que a Constituição de 1988, ela prodigalizou os direitos, né? Ela tornou o Estado responsável por concretizar todos os anseios. Se a gente olhar como peça literária, né, uma proposta de uma nova nação, a Constituição do Brasil é muito bonita, né, é edificante, mas, ao mesmo tempo, ela parece desconfiar daqueles que têm a obrigação de fazer com que esses direitos valham, com que as pessoas possam fruir, né? Então, você tem um excesso de controle. Você tem um Ministério Público que se tornou a instituição mais poderosa da República, nem sempre a mais responsável, né? Você tem o controle de contas, os tribunais de contas viraram entes poderosos, né? Você tem agências reguladoras e você tem uma mídia muito agressiva, cobrando, né, algo que faz com que pessoas de bem, pessoas honestas, procurem fugir da política, né? Quando deveria ser o lugar adequado para que as pessoas devolvessem a nação, devolvessem à cidadania aquilo que se investiu nelas, né? Então, não sei como resolver isso, mas que nós sentimos, né, que há uma reação negativa, de que as pessoas passam pela vida pública, o Tribunal de Contas não esquece delas, o Ministério Público não se esquece delas, a mídia sempre levanta, ressuscita coisas, né? Você sabe que agora não dói mais, mas na época doeu muito em mim. E, assim, eu tive alguns inquéritos no dossiê que fizeram contra mim, e 2 inquéritos, né, que me chamaram muita atenção eram todos absurdos, mas todos foram arquivados muito rapidamente, né? Mas 2 inquéritos para mim eram assim inacreditáveis, né? Um inquérito dizia que Chan depositou 50 milhões para mim na China, em Pequim. E aí quando eu fui ser ouvido, né, nesse inquérito, isso foi na polícia, né? Quem é Chan? Eu falei, não tenho ideia de quem seja Chan, porque saiu uma matéria no jornal, tal. Quando o jornal ligou para... Você tem prova que ele não depositou? Eu falei, eu não sei quem é Chan, nunca fui à China, não tenho nenhuma conta fora do Brasil. Aí saiu uma matéria no jornal mesmo assim, com isso, de 50 milhões e tal. Aí algum leitor mandou uma carta para a Folha que fez isso, né? E mandou dizendo assim, ó, o sistema comunista na China, um brasileiro não pode ter conta em Pequim, ele não pode ter conta lá. Aí eles fizeram nem erramos, dizendo assim, ele não pode, como se eu dissesse que tinha uma coisa assim, tão absurda, surreal, né?
O outro, não, esse promotor me ouviu, os outros arquivaram sem me ouvir. Mas esse promotor queria me ouvir, que era que uma editora começou a vender mais para a Secretaria de Educação, quando eu era secretário, porque ela era editora dos meus livros. Aí eu chego lá para depor, né, junto com o advogado, aquela coisa toda, sensação constrangedora, né? E aí ele fala assim, não, por que essa editora começou a vender mais? Eu falei, olha, PNLD é um programa nacional, o livro didático, não é um programa aqui, os professores escolhem os livros, a dele tem uma aula para ele como é que explicava e tal. Ele falou, sim, mas Pedagogia do Amor, eu falei, então, mas essa editora nunca editou um livro meu, nunca. Eu falei, mas o senhor não tem livro didático? Eu tenho um livro didático para a escola privada e não é essa editora. Mas por que não? Eu falei, porque eu negocio direitos autorais e tem editora que pagou mais, e essa editora que o senhor está dizendo especificamente nunca teve nenhum livro meu. Não, mas aqui está dizendo que o Pedagogia do Amor saiu por essa editora. Eu falei, mas não saiu, esse é da editora Gente, que não vende para o Estado, tal, tal. Aí ele olhava assim, e essa história, esse pequeno filósofo aqui só vendeu 1 milhão de exemplares? Eu falei, sim, mas não para a área pública. Eu vendi para leitores, assim, são leitores que compram os meus livros, não é? Eu falei, mas eu, promotor de justiça, publiquei um livro que não vendeu 1.000 exemplares. Como é que o senhor explica isso? Olha a situação. Aí, assim, aí você não pode dar uma resposta, né? Não pode, o senhor não tem talento. Aí eu falei assim, não, eu acho que o livro do senhor é muito profundo, então ele é um livro mais difícil, os meus livros são, né, um livro de história, talvez não seja um livro de história. Eu saí de lá e falei, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Quer dizer, se alguém levanta uma informação... E o pior é que o Ministério Público, que há excelentes promotores, né, pessoas muito... O Ministério Público é o defensor dos vulneráveis, das mulheres, das crianças, das famílias, da população social, e que faz um lindo trabalho de democracia. Agora, há um problema muito sério, que é o promotor não responder pelos seus excessos. Sim. Ele pode destruir uma pessoa e estar completamente equivocado, ou ele pode estar numa trama, né, de desonestidades para acabar com alguém e não acontece nada com ele. Esse é outro defeito da República. Todos devem ser responsáveis. Claro. Juízes, promotores, defensores, né? Então, é muito cômodo fazer com que o Estado responda pelo erro do seu agente, né? Então, deixa aqueles que não têm, assim, um senso de responsabilidade ética, não têm consciência muito ativada, eles podem prejudicar muita gente e ficar numa situação confortável. Né? Porque, o Estado protege, o cargo protege. Como é que o rei nunca erra, né? Que o Estado inglês falava isso, the king cannot to be wrong, né? Então seguimos isso em grande prejuízo para a construção de uma moralidade pública confiável, né? Assim, você tem que a cada partícula de poder que você recebe, você tem uma carga enorme de responsabilidade para exercer bem essa autoridade, né? Isso falta para nós, né? Isso falta. Será que nós teríamos uma espécie de escola de governo ou uma escola nacional de administração, como tem a ENA na França, né? Todo mundo para entrar na vida pública tem que passar pela Escola Nacional de Administração, como os juízes franceses passam pela Escola Nacional da Magistratura, né? Não sei se seria o caso. Eu acho que é mais alicerçar, né, o problema, né? A gente tem que... vou voltar ao Manuel lá, que falou para mim, uma coisa é formação, outra coisa é educação, né? Você tem que formar as pessoas para respeitar as outras pessoas, para saber conviver com as outras pessoas, para compreender o que significa o poder, para não ter... É isso que a gente falou, né? O promotor, ele passa num concurso. Eu dei várias palestras para professores ingressantes, para promotores ingressantes. Teve um lugar que o procurador me chamou, né? O procurador-geral desse estado. Eu falei assim, nossa, Thalita, eles acabaram de passar, eu estou vendo, né, a arrogância que eles já estão. O que a gente faz para as pessoas terem essa compreensão de que isso é efêmero, que poder é uma coisa bonita, quando o poder vem junto com responsabilidade, com poder fazer, né? Mas já vem naquilo, eu sou um jovenzinho e agora, né, vou dar uma carteirada porque eu sou isso.
Quantas histórias a gente viu assim, né, de promotores, juízes, que tem essa discrepância mesmo emocional, social, para o exercício de um ofício tão importante, tão fundamental, né? Eu acho que é a base, né? É base. E aqui vem o meu lado, eu sou geralmente um otimista, não um pessimista, mas quando eu olho para o nosso processo educacional, ele não está melhorando. Para a gente falar assim, calma, que a educação está indo tão bem que daqui a alguns anos a gente vai colher isso, né? A educação não está indo tão bem. As mudanças políticas, o professor é uma vítima desse processo, as pessoas culpam o professor, mas cada secretário que muda numa cidade, cada prefeito, cada governo, muda toda a política, muda toda, e o professor fica sem saber o que fazer. Né? E os chineses que falam, né? Um projeto bom de educação tem de começar 100 anos antes da primeira criança que vai ser destinatária dele nascer. Né? Então tem que ser um negócio profundo, meditado, sereno e com continuidade, com perenidade. E aqui nós reinventamos a roda a cada 4 ou a cada queda de secretário, de ministro, né, Gabriel? Às vezes no mesmo governo você muda 3, 4 vezes, muda 3, 4 vezes as ideias. Eu que vou para muitos lugares, aí eu volto no lugar que eu já fui para dar palestra, falei assim, nossa, aquele programa de alfabetização por música de vocês é incrível. Não fala nesse programa, trocou o secretário. Mas trocou o secretário e parou o programa? Não, tem umas irregularidades. Que irregularidade? Não toca nesse assunto. O que é isso? É a fulanização, a pessoa quer deixar a marca dela, a placa dela, o nome dela. Continua aquilo que é bom, né? Mostra a beleza disso. Ou você tem um pacto real do que é uma política de governo mesmo, que não é de uma pessoa, uma política de Estado, né, mais ampla até do que de governo, e dê continuidade a isso. São partidos que se alternam no poder, mas assim, uma coisa é você construir uma ponte e pintar de azul, ou pintar de verde, ou pintar que é uma obra pronta. Uma criança não é uma obra pronta. Você vai interrompendo aqueles fluxos. Essa é uma tristeza que eu tenho quando eu vejo o potencial que tem o Brasil, a riqueza que é o Brasil, e o desperdício, né, as distrações das políticas educacionais que a gente tem hoje. Né? A gente está muito longe de ser um país que prepara uma geração para um futuro melhor. É mesmo. Olha, nós estamos conversando com Gabriel Chalita praticamente 1 hora e não se sente o tempo passar. Mas ele tem que viajar, né, a vida de aeronauta o chama, né? Ele tem que fazer conferências em todos os lugares, inclusive no exterior, nem conseguimos falar sobre isso. Mas, Gabriel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses jovens que nos assistem, né? São funcionários muito bons, tecnicamente aprimorados, estão entusiasmados com a informatização, com o registro eletrônico, com o progresso que é muito mais sensível nessas delegações, que não tem as barreiras da administração direta. Então, a sabedoria do Constituinte foi fazer com que uma atividade estatal seja exercida com a filosofia da iniciativa privada. Então, é um modelo muito interessante, está funcionando. Por isso, as delegações elas progridem muito rapidamente, absorvendo as tecnologias. E essa mocidade está ligada nisso. Mas eu acho que não é só isso, não é só saber a tecnologia, tá? A par com a modernidade, precisa aquilo que você fala de uma coisa mais profunda, né? Então, deixe uma mensagem para eles aí que futuramente prestarão concursos para serem delegatários, não é? Com a vantagem de que o delegatário não tem compulsória, como é uma atividade privada. Enquanto Deus lhe der vida, ele estará ali à frente da delegação. Bem, primeiro quero te agradecer, Naline, mais uma vez pelo convite de estar aqui, por esse bate-papo, essa prosa gostosa, essa conversa. E acho que a mensagem que eu queria deixar é de algo que eu falei, citando rapidamente uma frase, que é um poema, e que explica um pouco o sentimento estoico, que é o Carpe Diem, que aparece lindamente num filme que chama Sociedade dos Poetas Mortos, né? Carpe Diem significa aproveita o dia. Aproveita o seu dia, viva o seu dia.
Viva aquilo que você tem nesse momento. Em qualquer lugar em que a gente está, a gente tem grandes oportunidades de ajudar as pessoas a se elevarem, ou de pisar em pessoas, ou de causar dor nas pessoas. A gente tem a possibilidade de estender as mãos, de ajudar. Esses dias eu também escrevi sobre isso, eu estava no aeroporto, e aí, sentado ali, ao lado tinha um homem que trabalha numa companhia aérea, mas não estava trabalhando, aí veio uma senhora e perguntou para ele, né? Falou assim, com um bilhete dela na mão, falou assim, onde é que é o meu voo? Falou assim, olha aí no bilhete que tá dizendo qual é o portão da senhora, qual é o voo da senhora, né? Aí eu falei assim, mas tá meio amassado, né? Aí ele olhou assim e falou assim, é o voo tal, né? Eu falei assim, mas onde é? Falou assim, ali tem né, um painel que tem o número do voo. Aí eu falei, mas a letra é muito pequena, né? Eu falei assim, eu tô indo pro banheiro e eu vejo com a senhora. Aí fui, aí olhei qual era o portão, falei onde era o voo tal, aí voltei. E ele estava do meu lado, ele brincou, você não ia pro banheiro, né? Eu falei, essa senhora não sabe ler. Mas ela estava com vergonha de dizer eu não sei ler. Por isso que ela falou que estava amassado o papel, que está pequeno ali e tal, né? Aí eu falei assim, nossa, eu não prestei atenção nisso, né? Eu falei que é difícil a gente prestar atenção na dor do outro. E para ela é uma vergonha falar, eu não sei ler. O carpe diem está ligado a isso também, né? Aquilo que eu posso aliviar no outro quando eu presto atenção no outro. Presta atenção no outro. A gente é muito mais feliz, né? São Francisco ensinava isso, quando a gente dá do que quando a gente recebe. Quando a gente faz o outro feliz. Por isso que eu sou feliz com a amizade do Naline, porque ele me faz muito feliz. Obrigado, Gabriel. Eu tenho a certeza de que vocês gostaram desse nosso encontro com o Gabriel Chalita, o professor, o filósofo, o escritor, o teatrólogo e principalmente uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito querida, um grande amigo. Obrigado.